Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui novamente para trazer a palavra do nosso Deus, né? E esperamos que essa palavra venha ser uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, né? Uma palavra que venha, né, de encontro com os nossos corações. Você já se inscreveu aí no nosso canal? Ainda não? Pois não perca tempo. Se inscreva, né? Ative o nosso sininho, dê um like, faça um compartilhamento, né, da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz: ide pregai o evangelho a todas as pessoas, né? Então, através desse vídeo, você pode estar levando, né, a palavra do Senhor, compartilhando com sua família, compartilhando com amigos, colocando na sua rede social. E isso é fazer o evangelho também, né? Esse é um dos propósitos do ano de 2026 do Ministério Batista El Shaddai. Nós levarmos a palavra do Senhor através deste canal. Então seja abençoado e também seja um abençoador, né? Leve essa palavra àqueles que precisam, né? E nesta manhã de domingo, né, neste dia maravilhoso, dia em que o Senhor fez, eu estarei compartilhando com vocês aqui um devocional onde fala da palavra do Senhor nos Salmos 74 e 75. E a palavra do Senhor começa: ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde morastes. Vem e anda sobre esta ruína sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No templo dos teus inimigos gritaram. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras com sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados, e com os seus machados e marretas eles destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Porque não quisestes nos ajudar, porque ficastes de braços cruzados. Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com teu grande poder dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos, esmagaste as cabeças dos montes Leviatã e destes o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que crescessem fontes e riachos e secastes grandes rios. Criastes o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcastes os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. O Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti? Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregue o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueça para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois a violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permita que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Salmo 75 diz: nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. E Deus diz:
eu marquei um tempo certo para o julgamento. Aleluias, e julgarei com justiça. E ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firme as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e outros são inocentes. O Senhor Deus tem na mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira, e Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder do que obedecem a Deus crescerá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, aqui a gente vê, né, o salmista Asaf, no Salmo 74, que ele começa aqui, né, com uma pergunta, né? Ó Deus, por que nos abandonastes para sempre? Né? E às vezes, amados, a gente olha ao nosso redor e a gente se depara com esse caos, né? Com os caos das nossas vidas, né? Com as coisas que estão acontecendo, que fogem do nosso controle, que estão sendo ali destruídos, né? Que estão sendo ali de uma forma destruidora, né, para com as nossas vidas, que a gente não entende, né, o porquê que está acontecendo aquilo. E às vezes a gente começa a questionar, como o salmista Asaf aqui, ele questionou o Senhor, né, ele disse, né, Senhor, será que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos abandonou? O Senhor nos abandonou para sempre? O Asaf estava ali diante de uma situação, um caos muito grande, onde ele via ali o templo do Senhor sendo destruído, o lugar onde era adorado, né, o Senhor, o lugar onde era um lugar santo, um lugar onde o Senhor autorizou de fazer. E ali, de repente, ele viu os inimigos ali, né, deles destruídos, zombando ali do Deus verdadeiro. E ele ali, né, viu o silêncio do Senhor, porque tudo ali foi feito conforme a vontade de Deus, né? Deus permitiu que aquilo fosse, que aquilo viesse a acontecer. E ali o salmista, ele se desesperou, e ali o salmista, ele começou ali com esse grito, né, que ele disse, ó Deus, porque nos rejeitaste para sempre, né, amados? E a gente viu ali que esse clamor era um clamor de um povo destruído, né? Ali o povo de Israel estava destruído naquele momento, né? Não tinha uma certeza de nada, né? E talvez, amado, você já fez também essa pergunta, né? Senhor, por quê? Você já fez, né, esse questionamento para com o Senhor, né? Senhor, por que essa luta? Né? O Senhor já perguntou para ele, por que, Senhor, esse silêncio? Tem questionado ao nosso Deus, né? Mas a gente vê aqui, amados, que esse Salmo 74, ele é a oração de quem está ferido. O salmista Asaf, ele estava ali no momento em que ele estava ferido, né? Ele estava ali entristecido. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, que ele não nos deixa, né, nesse momento. Esse momento de ruína, esse momento de caos, é um momento passageiro. Porque o Salmo 75, se você se atentar, ele é a resposta de quem aprende a confiar. Você tem confiado no nosso Deus? Está passando por esse problema difícil, esse caos, né? Confie no nosso Deus, né? Tenha confiança nele. O salmista aqui, né, ele não finge que está tudo bem, né? Você tem fingido que está tudo bem, né? Você tem passado essa imagem, não, está tudo bem com a minha vida, né? Faça como um salmista, né? Ele chorou, né? Ele questionou, ele clamou, né? Então não fique em silêncio, clame, chore, né? Questione ao nosso Deus, né? Porque, amados, isso aqui nos ensina algo poderoso.
nos ensina que Deus, ele não nos ofende ele não se ofende com a nossa sinceridade, né? Mas ele quer que nós tenhamos verdadeiramente um coração, né, verdadeiro para com ele, que a gente venha ter esse relacionamento com ele, de falar com ele, né, de colocar a ele, né, todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades, né? Mas aqui, apesar do medo, né, dos questionamentos de Asaf, tem um momento lindo nesse salmo, que é o momento em que ele, no meio da dor, ele começa a lembrar quem é o Deus dele, né? No meio da dor, né, vem a lembrança, de que o Senhor, ele diz, tu és o meu rei desde a antiguidade, né? Ele lembrou, né? Tu dividiste o mar, Senhor, tu criaste o dia e a noite, né, amados? Então, quando nós lembramos quem Deus é, a nossa fé vem renascer, né? A nossa fé renasce, a nossa fé ela cresce, a nossa fé ela nos fortalece, né? Quando a gente lembra que tudo Deus já fez em nossas vidas, né? A gente está passando por esses problemas, mas lá atrás nós passamos por problemas maiores e Deus fez, Deus nos ajudou, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Talvez o cenário agora seja de destruição, como estava, né? Como diz a palavra do Senhor aqui, Asaf viu ali um cenário de destruição, né, com o templo do Senhor. Mas na memória dele, né, a memória espiritual trouxe, né, à tona aquilo que Deus fez por ele, né, aquilo que Deus, né, já tinha resgatado ele dos perigos, das dores, né. E entre os Salmos 74 e 75, né, mas a gente vê aqui que existe algo invisível, né? E este algo é o tempo de Deus, né? Este algo invisível, né? O povo pergunta aqui, por quê, né? E aí a gente vê que Deus responde, no tempo determinado julgarei com retidão, né? Ele diz, né? Eu marquei um tempo certo para o julgamento e eu julgarei com justiça. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, né, amado? Então eu quero te dizer que não é homem que te levanta, não é homem que te sustenta, não é homem que te dá força, tá? Não. Quem te dá força, quem te sustenta, tá? É o nosso Deus, é no tempo dele, é ele que faz esse tempo, né? É ele que decide o final da minha e da sua história, né? Ele quer estar no controle, ele quer que você, né, venha deixar ele estar sobre esse controle de nossas vidas, né? Então é Deus quem se levanta contra as nossas vidas, né? Quem se levanta contra nós pode até parecer ser forte, né? Essa luta que está hoje na sua vida, ela pode parecer que ela tem muita força, que ela veio para te destruir, mas eu quero te dizer, né, que a última palavra não é do inimigo. A última palavra não é deste momento de caos, não é deste momento de desespero. A última palavra é do nosso Deus, é no tempo dele. É ele que nos dá, né, a palavra final. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? A gente vê aqui, amados, na palavra do nosso Deus, né, que Deus, ele parece às vezes diante das nossas lutas, das nossas injustiças, dos silêncios, né, das respostas que ainda não chegaram, a gente chega a pensar que Deus ele está em silêncio, como Asaf estava
né, a pensar que Deus não estava, né, vendo ali o povo destruir algo lindo que Deus tinha mandado construir, que Deus não estava vendo aquela injustiça, Deus não estava ali, né, olhando o seu povo sofrer, sendo humilhado, sendo esmagado pelo inimigo, né? Então, Asaf ele estava naqueles momentos de luta, né? Ele estava vendo aquelas injustiças sobre a vida dele, de silêncios de Deus, né? A resposta que ainda não tinham chegado, né? Mas eu quero te dizer, amados, que esse problema, essa luta, essas injustiças, elas não vão parar no Salmo 74. Você vai avançar para o Salmo 75, porque o Salmo 75, né, ele diz, né, que o nosso Deus é Ele que vai julgar a nossa causa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É Ele que vai se levantar para julgar com justiça, como Ele diz aqui na palavra dEle, né? A gente trazendo para as nossas vidas, né, uma ilustração, a gente, quando está diante do tribunal, a gente vê um juiz, né, ali diante de uma causa a ser julgada. Há palavras, né, do advogado de defesa, do advogado de acusação, da promotoria, né, do réu, né, e das testemunhas. E nesses momentos o juiz ele está o quê? Está calado, né? Ele está em silêncio. Mas quando ele se levanta, ele é que dá a resposta final. Eu quero te dizer nesta manhã, é o nosso Deus que se levanta para dar a resposta final para o teu problema, para a tua injustiça, para o caos em que você está vivendo nesse momento. Aleluias, glória a Deus. O nosso Deus é o Deus, o juiz, né, que julga com justiça. Não é um juiz que não faz nada, não é um juiz que deixa o seu povo sofrer, não. É um juiz de permissão, mas é um juiz de justiça. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, né, amado? E nesta reflexão, né, eu venho a concluir aqui hoje o que o Senhor nos ensina nesses salmos, né? Ele nos ensina que, se for preciso chorar, chore. Se for preciso clamar, clame. Se for preciso, amados, perguntar, né? Pergunte ao nosso Deus, né? Pergunte a Ele, né? Mas eu quero te dizer, não duvide da justiça dele, não duvide que ele está no controle de tudo, não duvide que ele continua no trono, amém? Entre o clamor e a resposta existe o tempo de Deus. Então espere esse tempo, não fique aflito, né? Não se angustie, não se desespere, espere o tempo certo. O tempo é do Senhor. Pode parecer que Ele está em silêncio, mas Ele vai julgar a sua causa com justiça. Ele é com você. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A última palavra, né, sobre a vida, amados, sobre a minha e sobre a sua vida, não será a dor, não será da luta, não será do inimigo, mas a última palavra é do justo juiz, a última palavra é do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade e tenha um bom dia, um bom feriado, descanse, busque no Senhor, né? Se retire para buscar, mergulhar na presença de Deus, viva, né, o sobrenatural do Senhor. Deus abençoe e nos proteja e nos livre de todas as astúcias do inimigo. Tenha um bom dia. A paz de Cristo.